foi bem interessante, porque eu conversava com alguns irmãos e eu fiz uma pergunta assim, eu falei, gente, vocês estão pedindo perdão todos os dias pelos pecados do dia, um a um? Porque nós temos uma mania, né, de falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, aquilo que eu fiz no dia de hoje. E nós não paramos para analisar e refletir sobre quais pecados eu cometi diante da presença do Senhor. Porque não adianta apenas confessar. A confissão ela precisa vir seguida de arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender e converter, mudar de postura. Então você precisa parar para refletir e falar, Senhor, no dia de hoje me perdoa porque eu não deveria, eu falei assim com tal pessoa, eu me aceitei a hora dos escarnecedores, eu menti aquela hora, eu mirei, eu fiz aquela fofoca, eu comi aquele chocolate a mais que eu não deveria, me perdoa por isso. E isso precisa ser um hábito diário e um hábito de vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar esses pecados diante da presença de Deus. Porque assim nós podemos fechar as brechas e Satanás não tem poder de retaliação contra a nossa vida. Mas nós falamos também no curso que existe a diferença de níveis de pecado, né? Nós temos o hábito então de crescemos na igreja ouvindo que não existe pecadinho e pecadão. Isso diz respeito a que todo pecado é perdoado por Deus. O Senhor perdoa pecados. Mas tem uma diferenciação. Tem pecados que abrem brecha para demônios. Tem pecados que não abrem brecha para demônio. Eu expliquei para vocês, e eu vou deixar isso mais claro. Tudo aquilo que se torna iniquidade na vida de alguém abre brecha para demônio. O que é iniquidade? Quem se lembra? Prática do pecado. Repetição de pecado. Então, já citei esse exemplo. A fofoca, por exemplo, é pecado? É pecado. O Espírito Santo reprova? Reprova. Deus se entristece? Se entristece. Mas aí vamos supor que você fez uma fofoca. Se abriu uma brecha para um demônio entrar na sua vida? Não. Mas se você viver uma vida de iniquidade na fofoca, você se tornar um fofoqueiro, um demônio vai atuar naquela área, naquela brecha. E aí existem então pecados que abrem brecha. Pecado sexual, pecado na área de adoração a outros deuses, então qualquer envolvimento religioso, né? Os pecados, eles vão abrindo brechas para que tipos de demônios atuem, ocupem território na nossa vida. E nós precisamos confessar diante de Deus esses pecados, fechar a brecha, comandar o demônio ir embora, e aí ali há uma restauração. Tá todo mundo ok com esse conteúdo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, ok. E aí nós fizemos então, graças a Deus, a renúncia. Algumas pessoas também vieram me relatar que passaram por dificuldades, passaram por lutas, foram tentados. Isso é normal. Na semana passada eu comecei a falar um pouco sobre estratégias de Satanás na batalha espiritual, na última aula, na verdade. E hoje eu vou entrar num assunto, eu ainda não concluí estratégias de Satanás, mas o Espírito Santo claramente falou ao meu coração para eu falar a respeito das armas da nossa guerra. Eu não vou concluir hoje, porque hoje eu vou falar apenas sobre uma arma. Uma arma, que eu não sei nem se eu posso citar como arma, porque isso é tão poderoso e tão grande, mas é uma ferramenta, uma maneira que Deus nos habilita a vencer a batalha espiritual. Então, nós temos um texto que todo mundo precisa sair de cor, pelo menos esse texto ao fim da aula, ao fim da aula não, ao fim do curso, né? Que é 2 Coríntios 10:4, com exceção dos pastores. Quem sabe me dizer o que está escrito sem consultar 2 Coríntios 10:4? Eu falo tanto desse texto. As armas da nossa guerra. A Miss veio com pé de leite, né? As armas da nossa guerra. Quem sabe repetir esse texto aí? De cor, na ponta da língua.
As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Faltou uns trechinhos, mas é isso, vamos repetir. Gente, me perdoe, eu sei que nós repetimos muita coisa na Escola de Libertadores. A gente não faz isso nos cultos normais, mas nós repetimos por quê? Porque o poder está na palavra. 2 Coríntios 10, 4. Vamos repetir, eu sei de cor. As armas da nossa guerra. Não, forte. Não como quem está com um friozinho, preguiça com a chuva. Forte. As armas da nossa guerra. Não são carnais. Mas são poderosas, são espirituais. E poderosas em Deus. Para desfazer pensamentos, sofismas e qualquer altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4. Muito bem. Então, gente, esse texto, a equação dele é bem simples. As armas da nossa guerra, então, ou seja, estamos em guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer pensamentos e sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vez após outra, nós precisamos permitir o Espírito Santo nos lembrar e nós mesmos nos lembrarmos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue e que nós estamos em uma guerra. Tem que estar claro para você com quem você está lutando. E eu estou pregando para mim. Porque nós achamos que nós estamos lutando, muitas vezes somos enganados por Satanás e achamos que estamos lutando apenas com um problema psicológico, que estamos lutando com uma pessoa, com um problema financeiro, com um problema familiar. Mas a palavra vai dizer que a nossa luta é contra carne ou sangue. Não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados. Hoje me corrijam, isso mesmo, porque hoje eu estou bem cansado. Se eu falar alguma coisa trocada, eu me corrijo. Exatamente. Então, o texto vai ser bem claro, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Então, Luiz, você está espiritualizando, dizendo que toda batalha na nossa vida tem uma origem espiritual? Sim. Sim. Obviamente que tem muitas coisas que não começam com Satanás. Começa com o nosso pecado, começa com as nossas escolhas, começa com a nossa decisão. Mas toda batalha é espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Nós temos a mania de separar vida espiritual e vida física. Vida espiritual e vida material. Então nós estamos no trabalho, nós somos o eu do trabalho. Nós estamos na rua, nós somos o eu da rua. Nós vamos no shopping, nós somos o eu do shopping. Nós estamos na igreja, nós somos o eu da igreja. Nós somos um ser integral. Onde você está, o Espírito Santo está, porque você é a habitação do Espírito Santo. Mas onde você está, Satanás está ao seu derredor, buscando quem possa atacar. 24 por 37. 24 por 7. Oh Deus, aleluia. Mas é isso, meus irmãos. Satanás está o tempo todo. Então, nós nos distraímos. Nós baixamos a guarda. E dá uma raiva. Eu não sei vocês, mas eu, que já estou aí um tempinho na batalha espiritual, dá uma raiva. Porque é no momento que você fala, que você comemora a vitória, Satanás fala: opa, peraí, eu não vou deixar tudo tão facinho e barato assim não. Porque ele é o inimigo das nossas almas.
Então, nós precisamos, meu pai foi tremendamente usado por Deus domingo para falar comigo. Nós fomos levar a Paty em casa e eu voltei no carro desabafando com ele, falando um monte de coisa, falando, eu estou passando por essa situação, e ele falou assim, Deus me falou comigo essa semana sobre Neemias. E aí eu falei, estou entendendo, Senhor. E aí a semana inteira o Espírito Santo falou no meu coração, é uma mão construindo e com a outra com a espada. E diz para o teu inimigo, eu não vou descer para discutir com você, porque eu tenho uma obra. Amém. E eu não posso parar. Aleluia. E sabe qual que é o detalhe, gente? Nós... Deus possa Me perdoa, ele vai pregar sobre isso. Vai ter que mudar, né? E sabe, meus irmãos, o que acontece? Duas coisas. Nós estamos distraídos demais para perceber essa realidade que você precisa estar com uma mão trabalhando e a outra guerreando. E nós estamos parando para discutir com o inimigo. Você precisa lutar as guerras espirituais com armas espirituais. Elevar a sua batalha, tirar de uma posição física para a posição espiritual. Entender o inimigo também, né? Entender o inimigo. Eu vou chegar nesse Carne ponto. nem sangue, né? Exatamente. Eu vou chegar nesse ponto hoje do que a Cláudia está falando. Então, só para dar uma pincelada. Você sabe com que tipo de demônio você está guerreando? Sabe por quê, gente? Cada demônio atua de uma área, de uma forma. Eu vou falar sobre isso. Satanás, ele tem protocolos. Luiz, de onde você está tirando isso? Bíblia. É só você analisar a maneira como ele trabalha. Como ele trabalha? Através da mentira, da sedução. Como ele trabalha? Usando a palavra. Como ele trabalha? Criando uma situação para você cair. Tem vários protocolos, a gente vai explorar mais para frente. Mas cada tipo de demônio atua de uma maneira diferente. Aí eu pergunto para vocês, com qual demônio vocês estão lutando? Então, uma igreja, quando ela é estabelecida num lugar, é um campo missionário naquele lugar. Existem demônios territoriais que atuam naquele lugar. Quais são os demônios que atuam nesse bairro? Com quais demônios a comunidade de redenção está lidando? Com quais demônios você lida na sua casa? Com quais demônios você lida no bairro em que você mora, no seu emprego? Se vocês forem sensíveis, vocês vão perceber que dependendo do lugar, o tipo de tentação é diferente, o tipo de demônio que atua é diferente. Então, a igreja em Cidade Líder vai lidar com um tipo de demônio que a igreja da Paulista, não, que a igreja da Paulista vai lidar com outro tipo de demônio, a igreja lá no Marajó vai lidar com outro tipo de demônio, e a igreja na Europa vai lidar com outro tipo de demônio. E nós precisamos então entender que nós estamos em batalha espiritual, conhecer o nosso inimigo e agir ativamente com armas espirituais. E aí, eu vou falar hoje sobre uma ferramenta, que eu nem sei se eu posso chamar de ferramenta, mas sobre um ministério, um favor do Senhor. Posso só falar uma coisa? Sim. Dentro disso que você está falando, que são demônios específicos, e algo o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, baseado em algo que o Senhor revelou para mim, né? De demônios territoriais que agem sobre esse lugar. Que aí esses demônios eles vão procurar dentro da igreja as pessoas que estão distraídas. Porque ainda que essas pessoas não tenham uma manifestação, um endemoniamento de cair babando no chão, mas ela se torna um instrumento
para agir daquela maneira naquele lugar. Então, o Senhor tem despertado e eu tenho guerreado contra o espírito de Jezabel. E você percebe, Jezabel era uma mulher sedutora, extremamente rebelde, influente, manipuladora. Satanás, ele vai procurar pessoas na igreja que tenham essas características e que vão dar lugar para que ele haja nessa brecha e essa pessoa se torna um instrumento para essa ação dentro da igreja. Por isso que há um chamado bíblico no sentido de não baixar a guarda. Porque ainda que você não vai cair babando, espumando, falando, mas a pessoa acaba agindo. Age por influência. Por influência daqueles demônios e contaminando o ambiente. E vai encontrar dentro daquele ambiente outras pessoas que também estão com a guarda baixa, que vão ser influenciadas por ela. É por isso que há tantas derrotas ministeriais. Sim. Porque esse é o princípio da maçã podre dentro do cesto. E tem uma coisa, eu estava falando de protocolo, Deus também tem falado muito comigo sobre uma coisa, isso aí é alerta para os pastores. Se vocês repararem, vocês já repararam, eu conheço zilhões de pastores que estão frustrados e cansados. Porque Satanás atua no mesmo protocolo de desencorajar, de frustrar, de cansar. Então nós precisamos entender, estar atento, né? A gente vê, por exemplo, os discípulos andando lá no... Nando, desculpa, esse meu raciocínio não ficou completo. E aí você percebe assim, que todas as vezes que Deus dá um direcionamento no sentido de promover um amadurecimento, pessoas vão se levantar para puxar isso para trás, para querer impedir esse amadurecimento, para que a igreja permaneça naquele estado de infantilidade. E é Satanás, né? Se levanta e usa. Então ele vai usar pessoas para frustrar, para desacreditar, para ridicularizar, para pormenorizar aquilo, menosprezar, desacreditar o pastor, desacreditar a pessoa que está à frente, tratar como um palhaço mesmo, para que chacota, para que esse crescimento não ocorra. É por isso que o pastor cansa, porque você tem uma visão clara, você tem uma visão do que Deus quer tratar com a igreja. Você percebe dentro da própria igreja alguns puxando aquilo para trás, influenciando para impedir. Então é nisso que o cristão ele tem que ficar atento sobre a voz que está soprando no ouvido e o que. Porque o Espírito Santo nunca vai soprar no seu ouvido uma voz de rebeldia, uma voz em que o teu líder espiritual é ridículo, é patético, entende? Então a igreja precisa estar atenta, porque é interessante para Satanás que o cristão nunca amadureça. Satanás nunca vai lutar para tirar a pessoa da igreja, mas ele vai lutar para que essa pessoa nunca amadureça. Porque enquanto ele for menino, ele é instrumento de Satanás dentro da igreja. Exatamente. Bem rápido. E algo que está no meu coração é que se eu não estou inspirado pelo Espírito, se eu não estou inspirado por alguma coisa. Exatamente. Então, o que eu tenho muito a Deus para que Ele me ajude, né, em todos os meus pontos que precisam ser tratados, que Ele me ajude a estar inspirada nele somente. Não estar inspirada através das minhas emoções, inspirada por algum demônio, alguma influência maligna, porque de alguma forma eu vou inspirar alguém. Ou
dentro da igreja que tá bom, que só vim aqui louvar e ir embora para casa. Sim. Então, eu algo que tenho conversado muito com meus filhos, tenho conversado com o Leito, é que há sim pessoas que estão na expectativa, que ainda não tiveram o toque, né, do Espírito Santo, mas que olham para nós e falam assim, poxa, se ela vencer essa luta ali que ela está passando, eu vou conhecer esse Deus. E aí a gente está nessa batalha e tal, e de repente a gente deixa para lá. E aí o testemunho que era para ser um testemunho de fé, acaba sendo um testemunho de derrota. Então não vale a pena servir esse Deus aqui. Ela não conseguiu. Então eu tenho pedido muito a Deus para que Ele me ajude. Senhor, eu quero ser inspirado pela tua inscrição. Não pelas minhas emoções, ou pelas pessoas que estão à minha volta, ou por qualquer coisa. Mas eu quero estar inspirada do jeito certo, para viver da forma certa. E não é fácil, é muito difícil. Mas eu creio que o Senhor tem isso para nós, para a igreja. Eu creio, em nome de Jesus. Cláudia vai falar. Gente, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho os comentários. É que Deus nos cubra com sangue, mas tem um homem de Deus que ele fala assim, gente, eu sei que todo mundo repreende, mas vigia, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Né? O Pote sempre fala isso e eu acho muito forte. Ou você entende quem é o teu inimigo e peça a Deus domínio próprio, ou entenda, mas eu sou cristão, vou na igreja, e daí? Né? Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Questionário também, o próprio João Batista perguntou, você é o Cristo? Sim. Aí Cristo citou, né, olha, os mudos falam, os surdos ouvem, então, e aí? Então é focar nisso para não ter um demônio próprio, como a Miss também está falando, né? Quem eu estou servindo? Eu estou tendo, qual é o meu inimigo? E em Cidade Líder eu quero dizer para a pastora Renata que é esse demônio que rege, um espírito de aparecidas, de mulheres que se mostram inibindo, sabe? Tem os Acabe, as mulheres que, as Jezabel tem os Acabe, e não é muito só de mulher ser Jezabel. Tem muitas vezes que o homem é Jezabel, né? E o outro papel faz de Acabe. Mas há sobre Cidade Líder, infelizmente, né? Essa maldição da mulher ocupar o papel do homem, e quando esse homem chora, a Jeza vai lá e se coloca para falar, daí a vinha, ou senão eu vou te matar, né? Então a gente sabe com qual espírito que a gente está lidando, e o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Amém. Glória a Deus. Gente, eu preciso avançar no conteúdo. Eu preciso chegar onde o Espírito Santo quer chegar. Então, olha só. Então, hoje a aula ainda não era sobre protocolos. Vocês entraram bastante nesse tema, mas fiquem conscientes. Satanás tem um modus operandi. É isso que é? Isso mesmo. Então, uma maneira como ele atua. E é nessa maneira que a gente precisa entrar ali, como foi pregado domingo, Jael com a estaca na cabeça de Satanás. E aí eu vou falar então de armas para vencer isso. E o Espírito Santo falou comigo hoje muito sobre o fogo. É sobre fogo que nós vamos falar hoje. Fogo tem tudo a ver com libertação. Tudo a ver. Então, vamos lá. Eu vou falar algumas referências de textos bíblicos. Mateus 3:11. Talvez não vai dar para abrir tudo por causa do horário, mas eu vou falar algumas referências e a gente vai chegar no raciocínio. Mateus 3:11 diz assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Então nós estamos, embora a Bíblia vai falar que existe um só batismo, dando referência ao batismo, né, nas águas, ao batismo, a participação, mas nós vemos aqui João profetizando a respeito de uma atuação dupla: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Aí depois, vamos lá para Atos 1:8. Se você quiser anotar para ler depois.
Eu vou lendo. Atos 1:8 vai dizer assim, olha. Vou ler a partir do versículo 6, porque é muito profético. Então os que haviam se reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo que restaurará o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis de mim poder. Ixi, está muito fraco hoje. Recebereis de mim poder. Poder. Esse poder é para ser o quê? Para ser o quê? Quem acabou de ler o texto? Ser o quê? Testemunha. Olha, presta atenção no que Jesus está falando conosco nessa noite. O poder de Deus vem sobre nós para nos transportar de apenas seguidor em testemunha. Amém. Glória a Deus. São coisas completamente diferentes. É verdade. O seguidor está na igreja. O seguidor conhece Jesus. O seguidor ouve de Jesus. O seguidor vê milagres. Agora, e a testemunha? Estava lá. Ela vivenciou. Aleluia. Poder de Deus para ser minhas testemunhas. Hebreus 6:8. Hebreus 6:8 vai dizer assim: todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser lançada ao fogo. Ao fogo. Vamos perceber modus operantes, é isso? Vamos perceber o protocolo. Toda terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim será lançado ao fogo. Eu pergunto para você, nós somos o quê? Terra. O que a sua terra está produzindo? Quais são as sementes, as árvores que frutificam na sua terra? Vamos continuar. Lucas 6:43. Sei que é uma dança aí dos livros, mas Lucas 6:43 diz assim: não existe árvore boa produzindo mau fruto. Olha como a Bíblia é radical. Lembra como eu comecei a introdução? Que a gente acha que é possível passear entre os dois mundos. Uau. Né? E a Misa e a Cláudia falaram. A Misa acabou de falar. Como que é que você falou, Misa? Quem não é inspirado por Deus? É inspirado Por alguma outra coisa. Então, versículo 43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo um bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Foi a resposta de Jesus para João Batista. Você está perguntando quem é o Cristo? Olha para o meu ministério. É bom, né? Olha para o que eu estou fazendo. Olha o que eu produzo. Olha o que eu produzo. Então, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. E eu quero falar uma coisa: frutos no reino não são pessoas. Isso é um assunto para outro momento. Ah, não, mas dá um spoiler. Buguei agora. Não, dá um negocinho. Depois que eu preciso chegar onde eu quero chegar. Assim não dá. Eu prometo que eu começo a aula da semana que vem falando sobre isso. Não, gente. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos.
Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Hoje, olha como nós somos tentados naquilo que nós vamos ministrar. Hoje eu fui chamado lá, eu estou trabalhando no home office pela misericórdia de Deus, mas hoje eu fui chamado para ir presencialmente. Aí eu tinha que estar lá 8 horas da manhã e eu trabalho a 2 horas daqui. Então eu levantei muito cedo, porque eu falei, eu quero ir sentado, porque eu vou estar 5h30 no metrô, não dá para eu ir em pé. Aí o metrô estava aquela glória. Aí eu voltei para Itaquera para eu sentar. Fiquei. O metrô demorou para passar. Quando eu entrei, que eu contemplei o banco azulzinho para sentar, uma mulher saiu de não sei de onde e me empurrou e sentou no meu lugar. Gente, mas veio na minha boca para eu chamar ela de Mu. Vocês entenderam? Aí eu falei assim, sua mal educada. Aí eu peguei e saí pisando duro. Aí eu fui em pé. Meu Deus, que luta. Nossa, você é tão triste, eu ia cair duro. Nossa, gente, mas aí eu fui assim, orando, Senhor, me perdoa, purifica, me dá domínio próprio. Porque eu tava cheio de raiva. A minha vontade era de pegar, sabe aquele meme da criancinha no bolo, no aniversário? A minha vontade era de fazer assim. Hoje é terça-feira, Deus, eu não posso pegar desse. Mas a boca fala do que o coração tá cheio. A gente derrama aquilo que a gente está cheio. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso estar mais cheio de Ti. Preciso estar mais cheio de domínio próprio, do fruto do Espírito. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Glória a Deus que eu não xinguei ela bem alto, porque se de repente naquele vagão alguém fala, Pastor Fernando, Paz do Senhor, Jesus e o Espírito Santo ia estar lá. Não, eu estou falando isso com relação ao testemunho. Porque, óbvio, porque óbvio que você vai ter deslize, mas você sabe o seu caráter. A nossa examine-se, pois não é isso mesmo. Mas e até você provar que você não vive xingando o povo por aí? É só quando eu pego 2, né? Só quando eu for 50. Então, meus irmãos, o que você está derramando? A árvore boa só produz bom fruto. Você pode olhar na natureza que a laranjeira não produz maracujá. Não produz. Gente, eu queria tanto ter tempo para falar assim. Vamos refutar a evolução. Porque você já viu a maracujá, não sei como chamar, a maracujeira, sei lá, produzir melancia, evoluir para... Não. É uma lei que eu nem sei, é uma lei da biologia, que ser humano não nasce de um ser humano um filhotinho de cachorro. É uma lei espiritual. A natureza secreta também de Deus, né? Aquilo que Deus determinou no DNA, aquilo que Deus colocou, falou, maracujá, ó, estou criando maracujá. É maracujá. Glória a Deus por isso. Vou seguir, porque eu tenho que chegar onde o Espírito Santo me Deus falou colocou. que a gente é muito bom, né? Mateus 13, 24. Glória a Deus. O Senhor olhou para nós, ó, já dá outra aula. Muito, muito bom. E viu que nós éramos bons e disse, você é bom. Muito bom. Então isso está no DNA que o Senhor colocou sobre você. E o Senhor liberou uma palavra. Essa palavra não vai voltar vazia. Você é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Digo mais uma vez, muito bom. Mateus 13, versículo 24. Diz assim:
Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Olha aqui o protocolo de Satanás. Olha aqui o modus operandi de Satanás. Veio o semeador, lançou a boa semente. Mas enquanto todos dormiam, o inimigo lançou o joio. Não é o que eu falei na introdução? Assim, quando o trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro, juntai o joio e amarrai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o para o celeiro. Olha aqui, gente, um protocolo de Satanás. No momento da distração, o Senhor vem, você vem aqui no curso de terça-feira, Deus planta uma boa semente no seu coração, mas quando você se distrai, o inimigo vem e lança joio. E aí de repente tem joio misturado com trigo. Mas qual é a ordem que o Senhor vai dar aos seus anjos no dia da safra? Separa o joio do trigo. E o que faz com o joio? Fogo. E é interessante a resposta do versículo 28, né? A pergunta: da onde apareceu isso? Um inimigo. Versículo 28, e respondeu-lhe: um inimigo fez isso. Foi como eu comecei, as nossas lutas são espirituais. Então estava indo tudo tão bem no meu relacionamento, por que de repente surgiu essa discussão? Eu estava indo bem na dieta, por que de repente uma vontade enlouquecida? Eu estava conseguindo fazer isso, o que aconteceu? Um inimigo plantou. Vamos agora avançar. Isaías 6. São muitos textos, vocês vão entender por que eu estou lendo todos esses textos. Isaías 6. Lá no Antigo Testamento agora. Opa, estou em outro livro. Enquanto você fala isso, né, só falar uma coisa. A ciência, a psicologia chama isso de a mente sabota, né? Mas a gente sabe que não é só a mente sabotar a gente, e sim o inimigo, né? O espiritual. Sim. Mas todo mundo fala: você está indo bem em algo, continua, hoje, amanhã e sempre. Eu sempre falo para minhas clientes: hoje, amanhã e sempre, porque a mente, o cérebro vai querer que você volte para aquele lugar de familiaridade, né? Retorno do mesmo. É. Vamos ter uma aula sobre isso. Minha mãe pregou uma vez uma palavra muito tremenda sobre isso. Então, Isaías 6, versículo 5. Então bradei eu. E aqui é o texto quando Isaías está lá tendo a visão do trono de Deus. E ele disse: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Imediatamente um dos serafins voou onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Aleluia. Amém. Números 31, 23. Mas isso vai na apostila para nós depois, vai? Gente, orem por mim, para eu conseguir consolidar todas as aulas em apostila. Não é fácil, não é fácil. Muito obrigado, Mari. Números 31.
Números 31, versículo 23. Todos os elementos, presta atenção, olha como a Bíblia é tremenda. Todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia serás pelas águas lustrais da purificação, que todos os objetos serão completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, devereis passar pelas águas purificadoras. Olha só, tudo aquilo que resiste ao fogo, precisa ser passado pelo fogo. Pelas águas purificadoras. Tudo aquilo que resiste ao fogo, que não resiste pelas águas. Mas aqui é um princípio, tá bom? Vocês vão entender isso. Estava lá no Antigo Testamento, estava falando sobre a purificação de elementos. Então, por exemplo, um elemento de metal que era utilizado no tabernáculo, resiste ao fogo? Passa pelo fogo, para a purificação. Se é de madeira, não resiste ao fogo, então passa pelas águas. É isso. Mas isso é um princípio, vocês vão entender, eu vou explicar tudo. Agora, vamos avançar lá para 1 Pedro 1,7. A Bíblia é um verdadeiro quebra-cabeças, né? Nosso Deus, Ele é incrível. 1,7 diz assim: assim acontecerá. Será que eu anotei certo? Que a sinceridade da vossa fé seja testada. Anotei certo, ó. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Significa, meus irmãos, que a sinceridade da fé é provada pelo fogo. Glória a Deus. Cuidado com as palhas. Cuidado com o fogo de palha, né? E isso é tanto, é dúplice. Tanto a sinceridade da fé no sentido de que, será que há uma fé sincera? Vou provar no fogo. E no sentido de, há uma fé sincera? Vou provar no fogo para dar testemunho. Vocês vão entender já. Sei que vocês já estão entendendo, mas vai ser mais claro. 1 Coríntios 3, 11. A minha está querendo ir. 1 Coríntios 3, 11. Quando tiver mais chave, a gente volta. Mais fogo. 1 Coríntios 3, 11 vai dizer assim: porque ninguém pode colocar outro... Será que eu coloquei certo? Vou olhar de novo, porque eu estou doido. 1 Coríntios 3, 11 está certo. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Meu Deus. Em outras palavras, querido, tu vai passar pelo fogo. Aí a gente canta aqui, ó. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Como se fossem outras pessoas. Aí você se vê no meio da fogueira. Todas as obras. Eu tô chegando. Cheguei onde eu queria. Eu vou botar assim. Agora, nós temos aqui uma conclusão ao ler esses textos. O povo, hoje eu tô ótimo. O fogo, não é o povo. O povo vai. O fogo ou purifica ou executa juízo. Meu Deus, purifica. Nós vemos em um texto Deus dando ordem a anjos para juntar o joio e jogar no fogo. Mas nós vimos em outro texto
Deus dando ordem a um serafim. Quem faz parte do curso de teologia sabe a hierarquia dos serafins. A tirar uma brasa viva do altar e colocar na boca de Isaías. Aí eu pergunto para você, para que queremos o fogo de Deus em nossa vida? Porque Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo de Deus vem sobre nós, ou para nos purificar, ou para executar juízo. Só que aí, o Espírito Santo é tremendo e eu quero levar vocês para uma outra concepção disso que eu estou falando. Vai chegar o dia que, de fato, a gente vai estar diante do Senhor face a face e a nossa obra vai ser passada pelo fogo. E vai manifestar aos olhos do Senhor e aos nossos olhos o resultado da nossa obra. Mas hoje, o Espírito Santo nos dá a oportunidade, através do ministério de Cristo, de receber do fogo de Deus, que vai executar juízo sobre as sementes de Satanás, sobre aquilo que Satanás plantou na sua vida, sobre essas questões que estão aí e que você está lidando, estão produzindo fruto na sua vida, e vai também purificar e depurar aquilo que é precioso, aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus colocou para a manifestação do reino dele através de você. Então aquilo que precisa ser arrancado, o fogo do Espírito Santo vem sobre nós para arrancar e executar juízo. E aquilo que precisa ser manifesto e aprimorado, o fogo do Espírito Santo vem como um anel de ouro que é passado pelo fogo para purificar e para que brilhe mais ainda. Aleluia! Agora sim eu gostei do fogo. Aleluia! Então, meus irmãos, a igreja de hoje precisa de batismo de fogo. Sim, aleluia. Nós falamos do batismo com o Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons, sobre falar em línguas, mas nós precisamos prestar atenção no batismo de fogo. Quando foi a última vez que nós descemos a nossa boca no pó? Eu me lembro que quando o Senhor me fez entender sobre isso, sobre ser batizado com fogo, eu li um livro uma vez, eu era um adolescente, e o autor dizia assim: deite-se no seu quarto e peça o batismo de fogo. Nós temos a responsabilidade de permitir que o fogo do Espírito queime o joio de Satanás em nós. Só que o que a gente faz? Come do fruto dessas ervas daninhas. Tem que tirar das nossas mãos. Exatamente. A gente tenta lidar de forma natural. Só o fogo vai habilitar. A gente Nossa, pensa que isso é natural nosso, né? Que é algo nosso, que não tem como separar, não tem como ser extinto, não tem como ser executado. E aí, é por isso que eu fico aqui como doido muitas vezes. Gente, clama pelo batismo, seja cheio, abre lugar, porque só o batismo de fogo vai nos transformar de seguidores em testemunhas. Aleluia. Só o batismo de fogo vai manifestar o Cristo ressurreto em nós. Línguas de fogo em Atos. Exatamente, sobre a cabeça. Meu Deus. Então, Hebreus 12, 29 vai dizer assim, esse eu sei de cor, vários desses eu também sabia, mas foi importante ler, mas esse eu vou falar de cor, porque o Senhor é fogo consumidor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fogo consumidor. Esse é o nosso Deus, aquele que tem olhos como de fogo. Apocalipse 22:11 vai dizer: quem é puro, purifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Olha, isso
Isso o Senhor está falando para as igrejas do fim. Então, meus irmãos, nós precisamos do fogo para lidar com essas questões, com as questões que nós estamos enfrentando. Quando você está cheio do fogo, gente, não tem demônio que resista. E aí eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, do que se purificar no fogo nessa noite? O que passar pelo fogo? É por isso que eu coloquei esse tapete aqui, para profetizar, para declarar no nosso momento de prática, que o Senhor vai colocar o altar dele de fogo nesse lugar, e nós vamos passar certas coisas pelo altar. E o Senhor falou: é necessário colocar para queimar no fogo a falta de perdão. A falta de perdão é uma erva daninha que adoece, que produz um fruto. É necessário passar pelo fogo problemas de temperamentos. Quantos lutando com temperamento? E a própria pessoa, gente, eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que tem um temperamento difícil, que tenho tentado pedir para o Senhor todos os dias: Senhor, me dá batismo de fogo. Quantas vezes eu não queria reagir da maneira como eu reagi? Quantas vezes eu não queria ser o pavio curto que grita? E eu vou falar uma coisa para vocês: muitas vezes eu nem estava irritado, mas a maneira como eu falava, a maneira como eu lido, as pessoas identificam aquele temperamento. É necessário fogo. Quantas são as situações? Então Satanás plantou, por isso que eu perguntei lá numas aulas lá atrás, quem você era na sua infância? Porque quando você está ali na infância, obviamente a gente já vem contaminado com a semente do pecado, mas está puro, é o começo. Então, eu era uma criança extremamente feliz, risonha, simpática, que eu nem sabia que eu era assim. Então, querido por muita gente, brincalhão, mas eu me tornei um adolescente fechado, triste, deprimido, carrancudo, envelhecido. Quando eu vejo as minhas fotos de adolescente, gente, algumas pessoas aqui me conheceram na adolescência para a juventude, eu era um velhinho. Eu sou velho, né? Deus me fez assim, eu acho que eu nunca fui, né, assim. Mas graças a Deus que o Senhor me permitiu, durante um período da minha vida, retomar minha juventude. Foi quando eu saí da Cogic, que eu pude ser um jovem lá na IMOSP, ir para a igreja de bermuda. Mas, glória a Deus. Mas aquilo foi uma restituição de Deus para minha vida, porque eu era um jovem, um adolescente de 14 anos vestido de roupa social. Verdade. Até sapato. Se não fosse a unção, vazava. E meus irmãos, o Senhor quer que você olhe para aquilo que Deus projetou para você e você permita que o fogo do Espírito queime aquilo que Satanás plantou na sua terra. Então Satanás talvez possa ter plantado na sua terra uma palavra dura, um espírito que não se dobra, que não é resiliente, dureza, avareza, melancolia, seja lá o que for. O fogo do Espírito vem nesta noite para queimar estas coisas. Nós precisamos do fogo do Espírito para ser aquilo que o Espírito Santo projetou para nós, porque como nós falamos, está no seu DNA, foi liberado aí, está em você. A palavra diz que todos os nossos dias estão contados e escritos no livro do Senhor. Ele fez um
Docilidade, fugiu essa palavra, doçura. Ele colocou doçura em você, Ele colocou simpatia em você, Ele colocou compaixão em você. E Satanás muitas vezes vai trabalhar para arrancar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Aleluia. Então, a criança ri demais, ri à toa. E aí ela cresce ouvindo aquilo. Você ri muito alto. Você, quantas vezes, eu já até pedi perdão para a Júlia, que eu falava, Júlia, você grita muito alto, você fala muito alto, você ri demais. Mas, meus irmãos, o Senhor colocou impressões de bondade e beleza em nós. Quem você era antes da dor? Quem você era antes dessa semente do inferno ser plantada em você? Por meio de um vício, de um comportamento, por meio de um trauma, por meio da depressão, por meio de seja lá o que for. Permita que o fogo do Espírito consuma isso nesta noite. Aleluia. O fogo do Espírito vem para queimar raízes de amargura. Hebreus 12:15 diz assim: não se exclua da graça, permitindo que raízes de amargura brotem em seu coração. Quantas vezes eu permiti ser amargado? O Senhor me fez lembrar de Noemi. O que significa Noemi mesmo que eu esqueci? Cheia de alegria? Uma coisa assim, cheia de alegria. E aí ela perde o marido, ela perde, toda aquela situação. E aí ela fala assim: não me chame Noemi, me chame Mara, que significa amarga. Você não precisa viver o produto da tua dor, das brechas que você abriu, das suas vivências. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Amém. Então algumas pessoas, até a Maria testemunhou, precisam se recordar. Será que você se lembra de quem você é? E tem pessoas que estão vivendo. É a agradabilidade. Olha só. Habilidade, deleite. Também está relacionado com o árabe, que significa agradável. Amém. Então, algumas pessoas estão vivendo a sua vida com base em uma mentira que Satanás contou. Ao seu próprio respeito, acerca da sua história. Hoje, permita que o fogo do Espírito consuma tudo isso. Amém. O fogo do Espírito vem para consumir qualquer bloqueio ou paralisia, medo, trauma, dor, semente de pecado. O fogo do Espírito vem para consumir conexões de alma. O Espírito Santo falou claramente em meu coração: conexões umbilicais. E hoje, Cláudia, prepare-se, porque nós vamos ungir o umbigo de algumas pessoas aqui, ou de todo mundo. Hoje eu ungi o umbigo de uma pessoa, e ela não é daqui, mas hoje uma pastora me ligou, falando assim: eu estou pensando em me suicidar. Meu Deus. E uma pessoa também me ligou, e eu achei que era até um homem, mas cheguei num lugar e não era, uma mulher, e ela tem sentido dores fortíssimas. E toda hora a mulher cuspia. Eu falei: você está grávida? Ela: não. Eu sinto dores fortíssimas aqui abrindo, e muito forte, eu já cheguei a parar no médico. E a mulher nunca foi mãe, 39 anos, e o Senhor falou algo no umbigo dela. E quando eu perguntei sobre a mãe, ela cirou assim, teve muita raiva. Exatamente. Aí alguém pode falar: nossa, Luiz, agora está herege total, vai um umbigo. Tem muitas pessoas que saem do ventre, mas não quebram a conexão. Elas estão levando aquela rejeição, A linhagem. elas estão levando consigo aquela conexão estabelecida,
aborto, às vezes tentativas de aborto. O fogo de Deus vem. Aí a Cláudia vai passar a colocar um pouquinho de óleo na mão de vocês. Vocês vão pôr, né, no próprio umbigo para a gente não ser invasivo. Mas aí nós vamos orar. Hoje nós vamos orar com imposição de mãos. Todos vão vir aqui para frente. Nós vamos impor as nossas mãos e declarar o fogo do Espírito. Amém. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu orei muito, eu falei, Espírito Santo, nós precisamos da manifestação da sua presença sobre nós essa noite. Nós precisamos dessa ferramenta, porque nós entendemos então hoje, na aula de hoje, que Satanás tem um protocolo. Ele vem e implanta coisas, mas o fogo do Espírito vem para consumir. E eu vou terminar a minha aula, antes da gente ir para o módulo prático, contando um testemunho. Há muitos anos, eu fui parte de um ministério durante muitos anos, e o ministério é uma bênção, foi uma escola para a minha vida, mas o meu coração se envolveu muito com aquilo. E eu sempre com o desejo, não vou tentar me justificar, né? Porque o Senhor conhece meu coração, sempre com um desejo primário de fazer a obra. Eu sempre fui muito solícito, sempre fui muito envolvido. Mas, no fundo do meu coração, no fundo lá, eu projetei situações. Então eu pensava assim, Deus vai fazer tal e tal coisa na minha vida para me justificar, para mostrar para as pessoas que Ele é Deus da minha vida, para me honrar. Eu pensava assim, olha que bênção que Deus está fazendo eu viver, porque eu já fui tão envergonhado, tão humilhado, e é verdade. Eu creio que Deus justifica pessoas. A gente fala mal da música Sabor de Mel, por exemplo, porque de fato a música Sabor de Mel desperta algo no cristianismo, que é uma coisa de tipo assim, você vai ver, Rosa, o que Deus vai fazer na minha vida, Ele vai te mostrar. Eu sei que, né, nós temos comunhão, graças a Deus, mas numa outra banda da história, nós servimos um Deus que exalta, que justifica. Aleluia. Só que Provérbios vai dizer assim, já leram esse provérbio? Se você rir e se alegrar, quando você ver o que eu vou fazer com os teus inimigos, eu paro de fazer isso. Estou falando com as minhas palavras. Mas Deus também fala que vai zombar dos nossos inimigos. Sim, mas Deus está falando assim, eu vou te justificar, mas não comemora a justificativa. Fica na tua, engole. Não fica assim, tá vendo isso? Você falou que Deus não ia fazer na minha vida, ou às vezes você nem fala isso, mas você tá. Bem feito, olha eu na vitória. Sabe que Deus, está lá em Provérbios, vamos procurar. Deus fala assim, eu vou remover o que eu estou fazendo na vida da Miss, vou fazer na tua vida. Não, deixa pra lá, Jesus. Porque o texto diz, minha é a vingança. Meu Deus. Então nós servimos um Deus justo, lindo. Então, para eu fechar o meu testemunho, nesse período eu comecei a me envolver, me encantar com as flores, né, do exílio. E aí o Espírito Santo um dia me levou a assistir uma pregação. E aí naquela pregação a pessoa contava a história de um pastor da África do Sul, uma história verídica, que foi um cara um grande evangelista que fez muitas coisas no sentido de evangelização, de missão, de reino. Só que ele morreu e Deus permitiu ele chegar na porta do céu e os anjos falaram, no céu você não entra, aqui você não entra. E ele falou, como assim? Eu dediquei a minha vida para o ministério, Senhor. Não igual aquele Senhor, Senhor, no sentido de que a pessoa estava vivendo uma vida torpe, mas estava no ministério. Não, ele falou, Senhor, eu estava no ministério. E aí a resposta dos anjos para ele foram, você fez para você. Você fez para o seu próprio coração.
você não fez para mim. E aí, ele se ajoelhou e ele começou a clamar: Senhor, não me leve para o inferno, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E aí o Senhor, ele fez uma aliança com Deus: Senhor, se o Senhor me permitir voltar, eu vou zerar a página. Porque ele construiu lá na África um grande império no sentido de um ministério consolidado. Ele tinha edifícios, ele tinha, uma ONG, era um ministério consolidado. Ele falou: se o Senhor me permitir voltar, eu vendo tudo, eu distribuo tudo, e eu vou ser ninguém no reino. E aí o Senhor falou: então ok, se você cumprir, eu vou permitir você voltar. E ele voltou, depois de não sei quanto tempo morto, testemunhando, e ele de fato cumpriu. Ele vendeu tudo, ele se desfez de tudo, e ele foi ser ninguém. E aí naquele dia o Espírito Santo falou o que o Espírito Santo falou para Valnice no meu coração: larga tudo e ser ninguém. Entrega. Aí eu me ajoelhei, peguei um papelzinho, escrevi no papel: Senhor, com quem eu for casar, onde eu vou trabalhar, ou se eu não vou trabalhar, meu ministério, onde eu vou morar, eu entrego. E aí eu estava desesperado esses dias orando, falando: Senhor, eu vou casar, eu não sei onde vou morar. Aí Deus usa a profeta Cláudia, que não sabia de nada, para orar por mim e falar assim: o teu Senhor não tem onde repousar a cabeça. Aí eu falei: ai. Eu falei, aí eu lembrei: é verdade, né, Senhor, eu te entreguei. E eu não vou tomar das tuas mãos. Como eu vou concluir a nossa aula hoje? Não espere aquele grande dia para você passar as suas obras no fogo. Hoje o Espírito Santo nos dá uma oportunidade de descer no pó e meditar se nós estamos fazendo para o reino de fato ou não, se nós estamos buscando algo para nós ou não. Esquadrinha os rins, nós vamos orar e falar: Senhor, esquadrinha os rins, esquadrinha o fruto das minhas ações, esquadrinha, passa pelo fogo, tenha misericórdia, não permita você chegar o dia do arrebatamento ou o dia que você partir, para você perceber que em nenhum momento você passou as suas obras pelo fogo.